Então vamos lá, eu quero saber de vocês se ainda há alguma dúvida aí com relação a essa dicotomia aí, posse direta, posse indireta, ou alguém quer fazer alguma observação. Acho que nós paramos aí, né? Falamos dessa classificação de posse direta e posse indireta. Tem alguma dúvida com relação a isso? Dá para a gente discutir bem aí as duas coisas, né? Quero fazer um comparativo dessa dicotomia aí, posse direta e posse indireta com posse. Acho que cheguei a falar sobre isso ontem, da composse. Falei rapidamente assim, o que é a composse? É diferente aqui da posse direta e posse indireta. A posse direta e a posse indireta, como nós vimos, são faculdades de ingerir essa coisa e não se colidem, é isso? Cada qual seja o direto ou indireto, vai exercer uma ingerência econômica sobre a coisa, sob um ângulo diferente, não é assim? Nós vimos isso. Diferentemente da composse, que é a posse sendo exercida por mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. Aqui, mais de uma pessoa vai estar exercendo a posse sobre uma determinada faculdade. Poder de uso, por exemplo, estará sendo dividido, ou sendo manipulado, ou sendo gerenciado por duas ou mais pessoas. Assim como acontece no condomínio. Condomínio, o que quer dizer condomínio? Etimologicamente falando, domínio é propriedade, é sinônimo de propriedade, condomínio é a propriedade sendo exercida por mais de uma pessoa. A mesma coisa com posse. A posse sendo exercida por mais de uma pessoa. Então vamos dar um exemplo aqui. O marido e mulher que locam um apartamento, uma casa, eles vão exercer o poder de uso ao mesmo tempo. Os dois vão exercer o poder de uso, eles vão dividir esse poder, não é assim? Os herdeiros, antes da partilha, o pai morre e deixa bens para vários herdeiros antes da partilha, condomínio ainda. Então, eles vão exercer posse sobre os bens deixados pelo pai, até que se faça a partilha, não se sabe ainda a parte de cada um individualizado. Então, eles vão exercer posse sobre todo. É diferente a composse da posse direta e posse indireta. Na posse direta você vai ter uma ingerência econômica sobre um ângulo, a indireta sobre outro ângulo, a composse sobre o mesmo ângulo, só que dividido por mais de uma pessoa. Tá certo? Beleza? Opa, boa noite. Deixa eu trazer uma classificação que a doutrina traz aí. Nós temos a composse pró-diviso e a composse pró-indiviso. Nos dois casos aqui, ainda há uma, digamos assim, uma indivisão jurídica. Várias pessoas vão estar exercendo posse sobre a coisa do ponto de vista jurídico, sem que haja uma divisão. Tanto num caso como no outro. Tanto no pró-diviso como no pró-indiviso, do ponto de vista jurídico, são várias pessoas exercendo posse sobre a mesma coisa. Mas do ponto de vista fático, há uma diferença entre um e outro. Do ponto de vista fático, na pró-diviso, já há uma divisão fática. Pode haver uma divisão fática. Não sei se eu fui confuso. Por exemplo, o pai morre, deixa uma fazenda para 4 herdeiros. Antes da partilha, eles vão exercer posse um todo, é uma composse. Mas do ponto de vista fático, mesmo antes da partilha, eles podem entre si dividir o bem que vão explorar, porque o bem permite essa divisão. Falar o seguinte: antes de fazer o inventário, nós vamos dividir. Você trabalha essa área, você trabalha essa área, você trabalha essa área. Pode ser dividido
faticamente, embora não haja uma divisão jurídica. Entendeu? Há outras situações que o bem não permite essa divisão. Uma casa, por exemplo, não vai permitir a divisão. Um apartamento deixado para 4 pessoas. Aí há uma indivisão jurídica e uma indivisão fática. Não dá para você dividir o apartamento em 4 partes, porque senão ele vai perder a sua característica, né? Não vai poder. É o pró-indivíduo. Pró-indivíduo não há uma divisão, nem fática nem jurídica. Diviso pode haver uma divisão fática. Isso quem vai determinar é a natureza do bem. E bem, um automóvel é pró-diviso ou pró-indivíduo? Pró-indivíduo, não tem problema dividir um automóvel faticamente. Posso até dividir juridicamente, vender, saber que cada um exerce posse por parte dele, mas faticamente é impossível. Pronto, só isso. Acho que deu para entender, não deu? Se tiver alguma dúvida, a gente... Então, já sabemos o que é posse direta e posse indireta. Já sabemos que há uma diferença entre posse direta e indireta e a composse. Outra classificação que eu quero trazer para vocês é a posse justa e a posse injusta. Então, vamos trabalhar com isso daqui por diante. Né? A posse justa ou injusta, no artigo 1200. Pode ser. Então ele considera a posse. O 1200 fala assim: a posse é justa quando ela não é violenta. Vamos colocar aqui a justa. Não é violenta, não é clandestina, não é precária. Então, a posse é justa quando não é violenta, quando não é clandestina, quando não é precária. Se existir um daqueles requisitos ali, se for só violenta, ou só clandestina, ou só precária, ela será injusta. Será injusta. Né? Resta saber agora o que é posse violenta. Vocês vão me responder que vocês sabem. O que é posse violenta? Por força, violência, uma posse adquirida que foi arrebatada de alguém. Eu vou romper o obstáculo, eu vou derrubar uma cancela, derrubar uma cerca, uma invasão, eu vou romper um cadeado, eu vou, de alguma maneira, destruir os obstáculos impostos pelo consumidor para me ingressar na posse. Tranquilo aí, né? Não tem dúvida, né? O que é a posse clandestina? É a posse que é adquirida sorrateiramente. Com vícios. Nós vimos aqui que a posse é uma exteriorização. Você exterioriza a posse. A gente exterioriza por várias razões. Exterioriza porque você quer ostentar. A mulher compra uma joia para deixar guardada em casa. Não tem sentido, né? Para mostrar uma joia, bonito, uma joia, sente melhor, um sapato, um relógio, enfim, todo mundo quer ostentar, né, o bem, é mostrar o bem. Não tem sentido você comprar para não exteriorizar essa posse. Às vezes você quer exteriorizar também para proteger o bem. Olha como acontece isso. Você compra um terreno, uma rua assim, que está ainda muito edificado. Aí você tem um amigo que mora lá, um mulher lá. Qual é a primeira preocupação sua? É que as pessoas fiquem sabendo que aquele terreno é seu. Está ostentado, não, para proteger o bem. Para que se alguém invadir, construir naquele terreno, para te ligar, ó. Seu terreno foi vendido, alguém está construindo nele. Há várias situações como essa, né? Você vai estacionar o carro numa grande cidade, por exemplo. Vem para uma loja de um amigo seu. A primeira coisa que você faz é estacionar e entrar na loja do cara. Você vai ficar conversando, vai falar, ó, dá uma olhadinha no meu carro aí. Você saber que aquele carro é seu, para proteger o bem. Você faz isso sem pensar mais fácil. Todo mundo faz isso. Então,
Aqui é o contrário, você vai assumir a posse às escondidas, para dificultar a reação do possuidor anterior. Vou construir um terreno de alguém, leva um pedreiro 3 horas da manhã para trabalhar. Carrega o material lá à noite. Não é comum isso acontecer. Então, eu dificulto a reação dele. Isso é posse clandestina, adquirida das escondidas, né? Ficou claro? Tranquilo? E a posse precária é aquela em que há a obrigação de devolver, há uma extrapolação do prazo. No primeiro momento, ela é uma posse sem vício, mas depois você extrapola o limite para a devolução. Uma locação, por exemplo, eu fiquei em um apartamento por 2 anos. Essa posse é violenta? Não. É clandestina? Não. No primeiro momento, os 2 anos também não é precário. Mas se passar de 2 anos e a pessoa não devolver, passa a ser precário. Há um abuso no exercício dessa posse. É a posse precária. Tranquilo? Aqui não tem dificuldade, são requisitos facilmente identificáveis na posse. Perguntas? Tranquilo? 1201. Seguinte, vai falar da posse de boa fé e a posse de má fé. Aqui já é mais difícil você identificar, porque esse requisito aqui é um requisito subjetivo. Não é tão fácil assim você identificar se a posse é de boa fé ou de má fé. O que quer dizer a posse de boa fé? É aquela em que o possuidor desconhece eventuais vícios, mas desconhece por quê? Pelas circunstâncias. Posse tem uma fé ao contrário. A pessoa conhece os vícios, sabe dos vícios, assume. Vou traduzir aqui de uma coisa. Isso vai presidir todo o nosso estudo aqui de direitos éticos. Porque é uma regra do direito civil. Privilegiar o possuidor de má fé e penalizar o possuidor de má fé, evidentemente. Então, há várias situações em que o juiz, ao proferir sentença, vai considerar essa condição de boa fé. Exemplo, eu compro uma posse de alguém a não dono. Eu compro de alguém que não era o dono, alguém que vendeu. E faço benfeitorias naquele bem. Eu vou ter direito ao ressarcimento dessas benfeitorias que fiz, depende desse requisito. Se eu estava de boa fé e da natureza da benfeitoria, eu terei o ressarcimento. Se estava de má fé, eu posso perder essas benfeitorias. Então, presidir todo o nosso estudo. O Código Civil quer privilegiar isso aqui, é evidente, não poderia ser diferente, né, e quer evitar o enriquecimento sem causa. Ninguém pode se enriquecer. Como é que a gente pode identificar a boa fé ou a má fé nessas relações? Você de boa fé comprou um imóvel que não era propriedade, não era coisa. Fez uma benfeitoria, agora ela foi para o alçada de leite. A propriedade teria por obrigação de devolver? Benfeitorias voluntárias. Ele não vai indenizar, mas eu posso retirá-las se não destruir o bem. Certo? Eu possuidor de boa fé. Se eu for possuidor de má fé, eu tenho. Não posso nem retirá-las. Se for de boa fé, não. Necessárias, tem. Indenização. Necessárias. Necessárias porque, por outro lado, mas também impede o enriquecimento sem causa. E se eu fiz benfeitorias no seu bem, isso agregou valores no seu bem, nada mais justo você. Não é isso. Senão seria um contrassenso o legislador permitir que alguém se enriqueça, vão ficar torcendo para que alguém ingresse, entendeu? Faça benfeitorias para eu enriquecer as pessoas. Uma benfeitoria necessária tem que indenizar. Então tem diferença. Por exemplo, o possuidor de boa fé vai ser indenizado das benfeitorias necessárias e úteis,
tem direito de retenção e quem tem direito de retenção. Mas vamos ver isso aí, essas regras. Só entregar o bem depois que for ressarcido, o de má fé não tem, só tem as necessárias, tem das outras, enfim, o tratamento é diferenciado. Agora, a gente tem que ter sempre a preocupação de evitar o enriquecimento sem causa. Então, como é que a gente vai identificar a boa fé e a má fé? Pelo homem comum. Como é que você agiria naquela situação? Bom, todo mundo agiria daquela forma que a pessoa agiria. Tá? Vamos dar um exemplo assim, no caso concreto, nesse caso você não ia encontrar assim, mas a gente tem, né? Eu tive um caso, por exemplo, que a pessoa comprou direitos possessórios, são direitos possessórios. Uma escritura, o cara não tinha escritura. O cara trabalhava essa área, o cara vendeu para o meu cliente. Vendeu por R$10.000. Não tinha nada. Ele investiu. Preço justo. Era o preço de mercado. Porque se você comprar o preço aquém do preço do mercado, pode descaracterizar a sua vida. Se você quiser levar atrás. Né? Então, o preço é isso mesmo. Ele gastou 50 mil. Fez aguardos, você, não sei o quê. Depois descobriu-se que a pessoa que vendeu não era o possuidor. Ele foi advogado no primeiro momento dele. Aí o cara entrou com uma ação contra ele, uma ação de reintegração de posse. Nós vamos estudar aqui. O colega, não vou dizer o nome, comeu uma rosquinha, né, porque ele não alegou isso, a questão da boa fé. Porque ele só fez uma defesa. Ele disse que não, é o possuidor, que ele deu para ele, não sei o que. Ele perdeu a ação possessória e foi obrigado a devolver tudo, perdeu tudo que fez. O colega teria que ter alegado na contestação, né, alternativamente, no princípio da eventualidade, vocês estão estudando aí, vai estudar o processo civil, né? Olha, eu comprei da pessoa que era o possuidor, assim, mas se Vossa Excelência não entender assim, eu tiver que devolver o bem para o possuidor, que seja reconhecida a minha boa fé na investida desse bem, que eu seja indenizado pela prefeitura. Agora, voltando ao que nós estamos estudando aqui. Será que a pessoa que se conhecesse o vício teria investido 50 mil? No nosso poderoso, mas não investiria 50 mil, porque você não colocaria 50 mil, você compraria por 10 mil, daria um tempo, deixa aí, ver se alguém hein? Esse ganho aparece, se você não vai investir 50 mil assim, contagiar, não sei que você estiver lavando dinheiro, está no esquema da Petrobras, você lavar dinheiro aí, tem que investir logo. Mas é fácil você perceber a má fé também, claro, é facilmente você percebe. Cara, vendeu um automóvel que custa 100 mil, o cara está te vendendo por 30 mil que você compra. Né? Aí você fala assim, eu comprei de boa fé. Claro, se tem um automóvel que vale 100 mil, alguém está te vendendo por 30, tem alguma irregularidade, algum vício. Você quer ver outra boa fé? Que isso acontece muito. Construir um terreno de outra pessoa. Eu compro um terreno no loteamento. Mesmo terreno igual, nas mesmas dimensões, igualzinho ao meu vizinho. Construa um terreno de vizinho. Na boa fé, você errou. A pessoa que tem terreno fosse seu, porque ninguém, isso na consciência, tem um terreno igual, vai construir um terreno de vizinho, para comprar briga, não tem problema, não vai ter. Né? Agora, outras situações, você não tem terreno nenhum lá, não constrói, não tem filho de nada, não constrói lá. Constrói. Construções, já vi casos desses. Fala assim, eu comprei um terreno num loteamento, onde todos os terrenos são iguais, com as mesmas dimensões, e o meu é maior do que todos os outros. Eu fiz um muro assim maior um pouquinho, porque alguém me falou que é uma fé. Existe isso. Ninguém começa um loteamento um terreno um pouco maior do que o outro. Pode ter uma quadra maior, quando os terrenos são maiores, né? Você tem um padrão.
É fácil você identificar isso. Contanto que isso é um requisito objetivo, que nós já falamos, aqui é um requisito subjetivo que você vai investigar. Seria interessante que vocês... Nós vamos pegar um processo aqui na primeira unidade, nós vamos fazer um trabalho, né? Fazer um trabalho e vocês vão procurar, eu só vou facilitar isso, só. Eu vou facilitar o acesso a esse processo. Vai na vaga, conhecer alguém, pega e vocês vão identificar isso no próprio processo. Os pontos, né? Que você identifica a boa-fé ou a má-fé. Para a gente poder trabalhar isso direito. Tem dúvidas com relação a isso? Posse injusta, posse injusta, posse de boa-fé e posse de má-fé. São dois requisitos totalmente distintos, né? Distintos. Além da posse justa e posse injusta, da posse de boa-fé e posse de má-fé, a minha pesquinha é para não esquecer. Tem a posse injusta de título. Isso na uso campeão vai ser também interessante para a gente conhecer esses requisitos. Você vai ter uma modalidade de uso campeão com prazo diferenciado, se provou boa-fé. Se você não prova boa-fé, você tem um prazo mais longo, e assim por diante. Posso justo título, aí muita gente confunde esse aqui. O que é justo título? Vou colocar justo título é a causa jurídica. Muita gente vai confundir, inclusive alguns autores. Tem dois autores que eu acho que colocam muito bem isso aí, colocam Venosa e Carlos Alberto Gonçalves, explicando direitinho o que é o justo título. Porque muita gente confunde o justo título com um documento, com um papel, com escritura ou com recibo. Na verdade não é isso. O justo título é a causa jurídica que dá origem à transferência da posse para você. É a causa jurídica. O papel, o documento, é apenas um instrumento que representa essa causa jurídica. Então, exemplo, esse caso que eu falei do cara aqui, comprou por 10 mil, investiu 50. Qual é o justo título? Quer dizer, ele comprou e pagou, ele tinha um recibo. Aí o pessoal não vai, confunde que o justo título é o recibo. O justo título é a compra e venda e pode ser provado pelo recibo. Tá? Pode ser uma permuta, pode ser herança, pode ser uma doação. Esse é o justo título. É a causa que promoveu a transferência da posse para você. A causa jurídica que fez com que aquela posse chegasse até você. Está tranquilo aí? Nós não vamos confundir isso. Geralmente eu gosto de colocar uma questãozinha dessa aí, insisto nisso, que o pessoal ainda coloca. Assim, considerando que tem a escritura, que é um justo título. A escritura é o documento que representa o justo título, que pode ser uma doação, pode ser uma permuta, pode ser uma venda, compra, pode ser uma herança, pode ser. Certo? O título é o resultado final da comprovação da transação. É a transação que você fez. E vai ser representada como um documento. O justo título, portanto, não é o documento, é o negócio que você faz. Não é? O justo título é a prova. O documento é só a prova do justo título. Né? São os atos. São os atos. Né? Como é que esse bem chegou até você? Deixa eu ver aqui que eu me esqueci de falar disso. Interversão e inversão. Está vendo? Você não fala, olha a minha pesca, eu me perco. Interversão e posse justa e posse injusta, viu? Eu me esqueci de falar isso. Posso colocar aqui? O pessoal fala que eu confundo muito essa escrita aqui. Interversão ou inversão da posse. Importante a gente colocar isso. Aqui nós estamos falando de posse justa e posse injusta. Pode ser que uma posse seja justa no primeiro momento e se torne injusta no segundo. E vice-versa. A isso nós vamos dar o nome de inversão ou interversão da posse. Vou dar um exemplo aqui de ida e de volta. Já dei um exemplo, inclusive, da precária. Eu empresto um livro para alguém para me devolver com 30 dias. Isso é justo. Não foi violento, não é clandestino.
eu devolver com 30 dias. Decorridos 30 dias, ele não me devolve. Passa a ser injusta, vai haver intervenção da posse. A inversão. Era justo, passou a ser injusto. Depois nós vamos estudar isso aqui, ó. O contrário. A posse era violenta. Você não me perguntar para ele não confundir, depois nós vamos examinar isso. Era violenta. Justo ou injusto a posse? Injusto. Mas não há reação por parte do possuidor anterior. Ele não reagiu. Estou. Como está? Vai haver intervenção na posse. Ou a inversão da posse. Vai haver intervenção. Tem 20 anos que eu adquiri uma posse violentamente. Mas o cara que era dono, antigo consumidor, isso não vai perdurar o resto da vida. Vamos ver isso. Vai haver intervenção. Não seria justo você. Né? Por quê? O legislador oportuniza o possuidor que foi prejudicado a reagir. E ele não reage. Aí, como ela falou, às vezes ele não reage, vai provocar uma dificuldade maior para você desvincular a pessoa daquela coisa, por várias razões. Vai provocar. A relação entre a pessoa e a coisa vai se aprofundando mais e vai dificultar o rompimento dessa relação. Eu costumo dar esse exemplo para não ver, nem estudar disso. Uma coisa é você terminar um namoro de uma semana. Uma coisa é você terminar um namoro de 5 anos. É mais complicado. Tem vários desdobramentos aí depois. É o caso. Então, se você espera muito tempo você reagir, você vai dificultar esse sinal. Tem que ser bonito também. Por que não é? Mas depois a gente fala disso. Portanto, que a gente já fica sabendo que vai haver intervenção da posse. Quando vai haver, nós vamos ver depois. Logo em seguida a gente vai ver isso. Tá certo? Tranquilo? Se eu não vim valer esse aqui da minha pesca, eu não iria me lembrar dessa intervenção. Tem dúvidas aí? Vai falar? Posse, justo, posse, até ter e posse com justo. Bom, nós temos outra classificação, vamos pagar isso aqui. É a posse ad interdicta, posse foi vou ler o artigo porque o pessoal entendeu. Aqui tem um código aí que eu vou pegar o teu código aqui. 1208. O que diz o artigo 1208? Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestina. Você vai entender que é a segunda parte do artigo. Então, não induzem posse os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestina. O legislador aqui está admitindo que esse vício possa cessar? Sim. Quando é que isso vai acontecer? Quando não houver a reação por parte do possuidor anterior. Certo? O possuidor anterior. Depois ele vai falar o prazo, gente, para não confundir. Mas, então, qual é o fundamento dessa? A posse precária não muda, não deixa de ser precária, por razões óbvias. Se eu tiver comigo para você me devolver com 30 dias, você não me devolve com 35, com 50 dias, continua sendo precária e assim adiante, não vai haver a intervenção. A posse violenta e a posse clandestina, não, pode haver. Alguém ingressou num bem que era meu de forma clandestina, de forma violenta, eu não reajo, eu, de certa forma, concordei com essa situação, e a relação possessória da outra pessoa vai se
sobe tanto. Vamos falar daqui a pouco desse prazo. Daqui a pouco não, depois a gente fala. Mas a gente deu para entender aí? Deu para entender? Ou não? Então não reação à inversão. A partir do momento que o outro não reage e inverte O caráter. Vai ser inverter. Como a inversão do caráter Da posse. o tempo pode gerar mais imposto para a propriedade? Pode gerar, nós vamos falar aqui agora na sequência. Então vamos falar aqui na sequência. Essa classificação que ele vai trazer agora, quanto aos efeitos, que eu não coloquei aqui, quanto aos efeitos, ele vai responder a sua pergunta aí. Você falou que pode gerar a propriedade? Pode gerar a propriedade. Pode gerar a propriedade. Então é o seguinte, vamos ver aqui o que é posse ad interdicta. Depois a gente chega lá onde você perguntou, eu te falo no momento. Olha, nós temos várias ações possessórias. Nós temos várias ações possessórias. Nós vamos falar de algumas delas aqui. Não dá para a gente trabalhar. Não dá para a gente trabalhar todas elas. Nesse pouco intervalo de tempo que a gente tem para conversar sobre isso. Agora, 3 delas são as mais importantes ações possessórias do nosso ordenamento. Elas são chamadas de interditos possessórios. Interditos possessórios. Não são as únicas, existem outras, estou repetindo. Agora, elas são as mais importantes, que são os interditos proibitórios. Essas nós vamos trabalhar direitinho. São dessas ações aqui que nós vamos trazer exemplares aí. Ações mesmo. De verdade. Ação de manutenção de posse. Oi? Vai falar? Esses interditos possessórios subtópico desse ato interdicto? É para a gente explicar o que é o ato interdicta. Esse interdito vamos estudar aí mais adiante. Estou falando desses interditos para a gente falar por que nós chamamos de posse de ad interdicta. Certo? Só para a gente ilustrar o que é posse ad interdicta. Esse tópico aqui nós vamos estudar, desculpe, eu não coloquei o S aqui. É o último assunto da penalidade, são os interditos possessórios. Proibitórios. Não precisa a gente se preocupar assim, em definir cada uma delas, nós vamos estudar isso. Então essas ações são chamadas de interditos possessórios. Nós temos aqui um interdito que é gênero e tem um interdito que é espécie, né? Interditos possessórios são as 3, interditos proibitórios é uma delas. Essas ações, praticamente elas englobam assim todas as possibilidades de defesa da posse. Todas por quê? Para a ameaça da posse, nós temos a ação de interditos proibitórios. A posse está sendo só ameaçada. Por exemplo, eu tenho uma fazenda, alguém instalou umas barracas e tal, descarregou uns caminhões, muita gente lá, não invadiu, não praticou nenhum ato, só está na iminência de. Medida preventiva, no caso. É uma medida preventiva. Eu vou lançar a mão dos interditos proibitórios. Né? Se há uma turbação, nós vamos falar de tudo isso mais adiante. O que é uma turbação? É um incômodo da posse. Eu continuo na posse da coisa, mas estou sendo incomodado. Já há a prática de alguns atos, né, que me incomodam na posse. O locador que alugou um apartamento, todo dia vai lá e toca a campainha, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, deixa eu dar uma entrada no apartamento ali para dar uma olhada, como é que está. Isso é um incômodo. O meu vizinho lá que deixa a minha cancela aberta, derruba uma parte da minha cerca, e derruba a minha cancela, é uma posse. Então eu ingresso com ação de manutenção de posse. A integração de posse é contra o esbulho. O esbulho já é uma ação mais contundente, digamos assim, mais radical, que eu perco a posse completamente. Que alguém me retira da posse.
eu tenho a ação de reintegração de posse. O nome já indica, quero ser reintegrado, quero voltar. Então, a gente engloba aqui todas as possibilidades de ações. Embora outras ações possessórias, que nós vamos ver, existem também, para complementar isso aí. Bom, então nós, agora voltando para aqui, a área interdicta. O que é posse e área interdicta? Posse e área interdicta é aquela que pode ser defendida por essas ações. Posse que pode ser amparada pelos interditos possessórios. Por isso é que nós chamamos de posse área interdicta. Então, trazendo aquela ideia da intervenção aqui. A posse violenta não é uma posse área interdicta, mas ela pode se tornar uma posse área interdicta. Se convalidar esse vício. Quer ver outro exemplo aqui? Eu estou me emprestado, não sei se o nome não. Zenon. Como esse, pode emprestar de Zenon. Para devolver depois do carnaval. Depois do carnaval. Não devolvo, porque posso pecar, não é isso? Posso pecar. Em relação a Zenon, essa minha posse não é a área interdicta. Seria uma processa ficar com o bem dele e depois a gente ingressar com a ação contra ele. Agora, em relação a vocês, essa posse é a área interdicta, fora Zenon aqui, quem violar essa minha relação com uma coisa aqui, eu ingresso com uma ação dessa aí com vocês. Ou não. Ele tem o direito de pegar a posse, agora o outro não tem o direito de pegar e levar para ele. O que nós estudamos aqui naquelas teorias? Primeiro, nós estudamos 1196. Quem é o possuidor? É aquele que usa, flui ou dispõe do bem. Eu estou usando o bem, né? Estou com ele. Sou possuidor? Sou possuidor. Sou possuidor. Não importa a origem. A minha relação com ele é uma relação, com vocês é outra coisa. Em relação a vocês, eu exteriorizo o quê? A teoria de ele. Então, todos vocês vão viver como proprietário desse bem. Então, essa posse é a interdicta em relação a vocês. Se alguém ameaçar a minha posse, turbar ou esbulhar essa minha posse aqui, eu ingresso uma ação daquelas contra vocês. Não posso ingressar contra vocês. Não posso ingressar porque nesse caso aqui a posse é precária. Porque a precariedade não se convalida na vida. Agora, não se convalida. Agora, eu retiro dele sorrateiramente ou clandestino ou violentamente. Retirei dele. Num primeiro momento ela não é área interdicta em relação a ele. Mas se ele não reage, ela passa em relação a você, ela é área interdicta sempre. Você não tem nada a ver com a minha posse dele, tem que respeitar mesmo. Esse celular que você está usando aí, você tomou de alguém, tomou emprestado, você tomou. Eu não vejo isso, tem que respeitar a relação dela com esse celular. Qualquer ação daquelas que eu fizer, na ameaça de ação, ou escura, pode fazer uma ação contra mim. Entendeu? Isso aí? Pronto, Zé não. Eu retirei dele que até possível, né? Eu não vai deixar por mais a força, mas eu tomei dele a força. Ele não reagiu. Concordou, houve intervenção. É o prazo que a doutrina coloca, nós vamos ver de 1 ano e 1 dia. Esse é o prazo determinado para eu falar sobre isso. Ele concordou com essa situação. Se ele concordou com essa situação, não é apenas intervenção, a inversão da posse, e essa minha posse que antes não era, passa a ser interdita em relação a ele também. Nós já vamos disputar a posse do bem, já. Nós vamos disputar a titularidade da posse do bem. Ele tinha uma ação dessa para fazer contra mim. Que ação é que ele tinha que fazer contra mim? Se eu arrebater. Uma ação de reintegração de posse. Ele contra você. Eu retirei dele violentamente a integração de posse. O juiz consegue eliminar na hora para ele. Se ele provar a posse do bem anterior, se ele provar o esbulho e provar a data do esbulho, ele tem que reagir imediatamente.
Você é eliminado, agora vamos falar isso. Ele tem prazo para fazer isso, para conseguir eliminar. O que eu entendi, professor, é o seguinte: se ele não reagiu, então ele concordou, e ao concordar, ele inverteu a posse que era injusta tornar-se a justa. E agora, ele querendo intervir nessa relação de você com a coisa, ele teria a ameaça, você teria essa ameaça, era você que ia ter. Poderia que o processo se consolidou com ele, né? Aí já está incomodado, então nós já vamos disputar a posse do bem. De quem é a posse é minha dele? Ele vai ter que dizer isso já, quem é a posse. É a relação mais, digamos assim, difícil de ser vinculada. A minha relação com uma coisa que ela se tornou antiga, mais velha. Por duas razões, o juiz não vai devolver num primeiro momento para ele. Por duas razões. Primeira razão, ele não reagiu. Concordou, etc. Com essa razão. Segunda razão, posso inverter essa razão de volta, vai saber mais importante. Eu já fui de prefeitorias, estou utilizando bem, já há uma relação mais aprofundada. Eu quero que você, nesse momento, compreenda só uma coisa, depois ele vai chegar nisso aí. Vai, então, vou ingressar nas ações ainda agora. Então, ele vai. A de interdicto é aquela posse que pode ser defendida. Por isso. Bom, aí você vai para uma audiência, o advogado fala isso, o juiz fala isso. O que é uma posse de interdicto? Porque a posse pode ser amparada, a posse pode ser defendida. Certo? Dúvidas? Os casos em que elas podem ser defendidas, vamos examinando no decorrer aqui. Não dá para a gente falar de todos eles. Certo? Tem dúvida em relação a isso? Só a nomenclatura? Não. Pode ser defendido. Aí a outra, como é que é o nome lá? Esqueci. Corinthians. Não, mas o senhor não pode. Cadê a camisa do Corinthians? Devolveu ou não? Ele devolveu a camisa do Corinthians? Quando eu falei com vocês aqui do filme Romeu e Julieta, não é o filme clássico do Romeu e Julieta que está vendo, não. É aquele filme da relação do Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. Bom, a de interdicto é outra classificação. Então vamos falar aqui da posse velha e posse nova, você vai entender esse caso. É porque eu coloquei aquilo ali para falar o que é posse interdicta. Esqueça isso aqui por enquanto, depois a gente trata disso. Para não confundir. Nós não vamos inverter a ordem aí, né? Só para falar o que é a interdicta. Oxe, isso é questão de DNA, sabia o que é DNA? Data de nascimento antigo. Uso capione. Pronto, vocês já sabem o que isso quer dizer. A posse pode ser a de interdicto e não ser a de uso capione. Ou pode ser as duas coisas. Posse a de uso capione foi a pergunta que ele fez. Se pode levar a uso capione. Então elas não são excludentes. Não são excludentes. Necessariamente. Né? Pode ter um caso que ela pode ser ao mesmo tempo a de interdicta e a de uso capione. Pode ter casos que ela só é a de uso capione. Quero saber de vocês agora, depois que eu falar o que é a posse de uso capione, vocês vão fazer a distinção aí. A posse a de uso capione é a posse que pode me levar ao uso capione. O que é o uso capione? É um modo de aquisição da propriedade. Muita gente confunde isso. O pessoal confunde assim. Não é um modo de aquisição da posse. É um modo de aquisição da propriedade. Eu já sou possuidor do bem. Eu estou querendo agora ser reconhecido como proprietário. Não é qualquer posse que pode me levar ao uso capião. Essa posse aqui que vai me levar ao uso capião é aquela posse que nem é, nem sabe nem. Nós vimos aí. Por isso é que a gente propôs o estudo aí das teorias. É a posse com corpos e ânimos. Quem foi que estudou aí que pode falar o que é a posse com corpos? A teoria de Hermes é só o corpus. E o de Sabe,
ônibus. Eu posso evitar lá no terreno, na casa, certo? E o ônibus de dono. Eu já preciso sentir dono. De dono. Então, na posse de IR, muito bem. Eu exteriorizo uma ideia de proprietário. Esse bem aqui não é meu. Eu sei que não é meu. Estou sabendo que não é meu. Mas eu exteriorizo a ideia de que eu seja o proprietário. Todas as pessoas que vão no exterior aqui vão imaginar o proprietário. Na posse de Sarumbi, as pessoas vão me imaginar o proprietário e eu também. Essa é essa. Eu também me imagino. Então, essa posse aqui, com posse e ânimos, pode me levar ao campeão. Então, eu tenho que provar esses dois requisitos para o juiz quando eu vou pleitear ao usucapião. Deu para entender ou não? Entendeu? Eu exerço, eu tomo um apartamento de alguém, eu vou comprar. Essa posse é a área do usucapião? Não tenho ânimo de dono. Eu tenho um corpo só, não tenho ânimo. Então, não vai me levar ao usucapião. Mas é a área interdita? A área interdita, inclusive, contra o proprietário do apartamento. Inclusive contra ele. Vocês entenderam aí, tranquilamente. Aí eu quero saber qual foi a sua pergunta agora para encaixar dentro disso aí. Vocês responderam. Quem que respondeu? Então, se a posse, a invenção da posse pode caracterizar a propriedade depois do tempo. A pessoa pode fazer o imóvel de forma violenta e clandestina, por exemplo. E aí o dono não reage e depois do período de 5 anos a pessoa entra como campeão. Pode passar. Ela é área interdita no primeiro momento, depois pode passar a se área do campeão. Vai depender disso aqui, só, para que ela se torne área do campeão. Vai depender das circunstâncias que vão fazer com que o possuidor se imagine dono. Agora, se a pessoa, por exemplo, prestar por 5 anos esse imóvel, e aí a pessoa fica por mais de 5 anos e essa posse passa a ser clandestina, mas não violenta, e não, ela pode ser precária, mas ela não foi violenta e não foi clandestina, essa pessoa ainda assim pode entrar para esse campeão. Não, porque a posse precária não tem intervenção nem inversão, como eu disse. A precária não vai a versão do caráter dela não vai mudar. Por quê? Porque ela vai se tornar precária cada vez mais que o tempo passa. Cada vez mais. Se é precária com um dia, é precária com 10, é precária com 50. Não tem como ela né? Deixar de ser precária. As terras indígenas, por exemplo, ela interdita, mas não, ela não pode ser a área do usucapione, porque são bens públicos, né? Não é assim? Embora, acho que foi isso que o Luiz me falou, no semestre passado eu tenho a cópia dessa decisão. Eu não consegui acessar todo o teor dessa decisão. Um juiz que diz que a Constituição vai olhar aí, artigo 191, artigo 183. Os bens públicos não podem ser. Mas o juiz proferiu uma sentença que eu tive acesso àquela emenda, a sentença não sei se é emenda, só uma forma. Mas um extrato de um resumo da sentença, admitindo algo. Não sei porquê. Aí eu tentei imprimir o teor completo, mas não consegui. Certo? Bom, quanto à idade. A posse também tem idade. Aqui é que nós vamos falar daqui a um ano e dia. A posse pode ser nova ou pode ser velha. Ela é nova quando ela dá de menos é como aqui assim, né? Menos 1 ano e 1 dia. Um ano e 1 dia. Menor que 1 ano e 1 dia é posse nova. O prazo maior do que 1 ano e dia é posse velha.
Vocês não vão me perguntar por que um ano e um dia, porque eu não sei. Os autores aí não explicam mesmo, também não sabem. Por que um ano e um dia? Por que um ano só, não coloca um ano? É uma tradição, um costume de alguma cultura aí que fez com que eles estabelecessem esse prazo. Então, a posse é nova quando ela é dada de menos de um ano e dia, até um ano e dia, é velha quando tem mais de um ano e um dia. É importante saber isso aí. A doutrina coloca que vai haver intervenção da posse nesse prazo. Nesse prazo é que vai haver intervenção. Do ponto de vista com a inversão da posse. Do ponto de vista material. Do ponto de vista do direito material. É importante porque vai haver inversão à intervenção. Do ponto de vista do direito processual também tem importância saber isso. Se a reação que nós chamamos de força nova ou força velha, se a reação de quem perdeu a posse é dentro do prazo de ano e dia, tem tratamento. Se a reação é fora do prazo de ano e dia, tem outro tratamento do ponto de vista processual. Vamos ver nas ações aqui. Por exemplo, se esse caso aqui que eu arrebatei o livro dele agora, ele vai ingressar com a ação de reintegração de posse contra mim. Se ele ingressar no prazo de um ano e dia, a reação dele nós chamamos de força nova. A reação foi dentro do prazo. Provavelmente o juiz vai deferir a liminar para ele ficar com o bem, para que eu devolva o bem para ele, até que se discuta de quem é a posse. Agora, se ele ingressa com a ação fora do prazo de ano e dia, não cabe a liminar. O juiz não vai conceder a liminar para ele. Então vamos disputar a posse fica comigo. Por quê? Se estudar aí os requisitos aí da liminar, estudar pelo menos 2 requisitos nós temos que cumprir. Pelo menos 2. Aqui no caso, então, nesse caso existe mais, né? Estudar não? Agora. Aqui você vai pedir a liminar com base nos fundamentos aqui. Ele perdeu a posse do livro, no meio, ele vai ingressar em juízo com ação de reintegração de posse, e vai dizer, olha, eu tinha posse do livro, provar isso. Aconteceu o esbulho e a data aconteceu há 2 meses atrás, 1 mês atrás, e vai se basear em 2 fundamentos: fumos boniúris, que é a fumaça do boniúris, e o período. Se demorar muito, eu posso sofrer um prejuízo muito grande de devolver essa. Ora, se ele demora para reagir, esse perigo demora que ele vai argumentar, perdeu a força. Eu vou reagir 10 anos depois e falar, doutor, eu tenho pressa. O senhor me devolve essa posse? Tem sentido. Eu fui contraditório. É um ano e dia, no caso é um ano e dia. Se eu reajo dentro do prazo de ano e dia, meu argumento terá sido ainda, digamos, lógico. Mas fora do prazo de ano e dia, é contraditório. Mesmo. Ele tem que reagir. Ele tem que demonstrar interesse pelo bem. Nós vamos ver aqui. Aqui nós temos até o disforce incontinente. É uma legítima defesa, uma espécie de legítima defesa. Se alguém quer turbar ou embrulhar a minha posse, a lei permite até que eu reaja pelas próprias mãos. Claro, moderadamente, dentro dos limites. Então, a legítima defesa. Os 12 tiros. Eu não vou ser moderado. O cara derruba o cancelo, eu dou 5 tiros na cabeça dele. Aí os valores envolvidos são diferentes. Agora, se ele derrubou uma cancela lá dentro fazendo, da próxima vez eu vou te dar umas porradas, eu vou soltar uns cachorros ali na tua terra. Uma reação. A lei permitiu essa reação moderada e imediata. Porque se você não reagir, você está concordando com as coisas. Você vai à justiça.
tivesse extinção. Não, porque essas ações, para você terminar uma ação dessa aqui, dessa demora anos. Mas para conseguir uma liminar é rápido. Para você conseguir uma liminar é fácil. Aí é o que acontece no plano fático, realmente acontece no plano. Eu estou falando que está um papelzinho aqui da lei, né? E tal. É verdade, muitas vezes a lei não atende diferente. Mas pode ter influência de dinheiro, contratar bons advogados, processo fica errado, isso aí, evidentemente. Né? Mas a gente tem que ser romântico, né? Digamos assim, a ponto de estar dentro das possibilidades, acreditar que isso. O que você está falando é outro tipo de coisa. É verdade. Professor, o modo de aquisição da propriedade no caso do capião, um ano e dia já pode requerer cassação ou depois de 5 anos? Não tem um prazo de 1 ano e dia para o usucapião. Os prazos geralmente são mais longos. Nós vamos saber, bem imóvel ou bem imóvel. Diferencia os prazos aí. O bem imóvel, o prazo mínimo é de 5 anos, mas tem um usucapião novo, é um usucapião familiar, como chamar também, que faz 2 anos. Você vai usucapião contra o ex-cônjuge ou o ex-companheiro. 2 anos. Você tem 2 anos, você tem 5, de modo geral 5. Você tem 10, você tem 15 anos. São várias espécies, às vezes assim, 6 ou 7 espécies de usucapião. Mas é o usucapião muito correto que nós vamos ver aí. É assim, o marido, ou a mulher que abandonou o lar, ele pode perder a sua parte da propriedade do bem, se abandonou o lar, vamos dizer que abandonou o lar, em favor do outro que permaneceu lá. 2 anos atrás. Se preencher os outros requisitos, nós vamos ver. Você pode requerer os papéis, então você tem prazo de 2, 5, 10, 15, mas tem várias espécies. Bom, deu para entender ali? Então, a diferença no caso de você só se pedir dentro do prazo, aí vai conseguir a reintegração da escada. Se passar de prazo, aí só depois quando a não fizer isso. É, exatamente. A lei prevê aqui, nós vamos ver, né, 2 procedimentos diferentes, procedimentos do ponto de vista processual. Quando você reage no prazo de dia, tem uma audiência, justificação tal, para o juiz examinar a possibilidade de deferimento da liminar. Quando você faz fora do prazo de dia, não tem essa possibilidade da liminar. Certo? Ele vai, é um processamento ordinário que ele vai, até o final do processo, tem que deferir a posse. Tem que tomar a posse de um candidato. Isso aí não cabe liminar. Quando o seu requerimento é feito fora do prazo de ano e dia. Porque você vai ter fragilidade para sustentar um dos alicerces da liminar, que é o pedido. Você mesmo deixou o tempo passar para depois ter a cara de pau e a juiz dizer que presta. Vai desconfigurar isso. Vai? Bom, gente, nós temos ainda alguns minutos. Podemos começar aí outro tema novo, ou a gente pode parar e deixar para continuar com o modo de aquisição. Porque eu sei que vocês não gostam de mim, eu sei que vocês não gostam de mim. Mas deixa eu falar para vocês. São as informações e tal, né? Quais são as perguntas? Não tem perguntas aí? Está tudo esclarecido.